Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um 0800 do Físio. Cá estamos para mais essa live, onde o objetivo aqui é eu poder te ajudar, te ajudar a desmistificar questões de dores, questões de desconforto, lesões, se você pode, não pode treinar. Então seja muito bem-vindo. Lembrando que essa live tem um intuito informativo e eu quero te ajudar mesmo, então se você tiver alguma dor, algum desconforto, algo te atrapalhando e eu não te respondi ainda nos meus stories, você pode mandar a sua pergunta aqui. Se ela for selecionada, você entra ao vivo comigo e a gente vai trocar uma ideia e eu vou poder te orientar e te ajudar para tu conseguir voltar a treinar sem dor. Fechou? Se você não me conhece, tá caindo de paraquedas aqui, me conheceu hoje. Eu me chamo Otávio, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2, sou head coach aqui na CF047, em Joinville, Santa Catarina. Sou idealizador do Papo Rehab também, que é meu programa de prevenção de lesão e reabilitação individualizado, focado em você, na sua necessidade. Então, vamos junto tentar desmistificar essas questões. Ó, a Júlia já mandou, Júlia de Paula, mandou ali, ó, muita dor no punho. Júlia, manda pra mim aqui no chat quando começou essa dor, o que você tem, pra gente poder entender um pouquinho melhor. Qualquer coisa a gente rebate ao vivo, fechou? Vamos começar. Essa live ela tem um intuito, galera, como eu falei, eu só vou responder as perguntas de vocês. Então agora eu selecionei as perguntas durante a semana, eu abro os meus stories, então você pode acompanhar por lá. Eu abro todos os dias, ou praticamente todos, eu tento abrir todos os dias, o 0800 do Físio lá. Então você pode todo dia entrar nos meus stories e fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Eu tento responder praticamente todas as perguntas que vem lá. Algumas perguntas vêm muito fragmentadas, aí fica ruim de responder, às vezes eu preciso ter um pouco mais de embasamento. E essas perguntas que eu preciso ter um pouco mais de embasamento, poder dar um contexto melhor, eu trago para essa live para a gente poder discutir junto. Fechou? Então, fica aí, me acompanha, talvez responda a sua pergunta. Lembrando, se você tiver alguma dúvida, manda aqui no chat. Se a pergunta for boa, for interessante, a gente vai discutir juntos. Eu abro a live para você entrar, fechou? E galera, a gente vai começar com a pergunta do Wayne Michelucci. Wayne Michelucci é o nome dela, ou dele, não sei. Mandou assim, ó, como eu aumento a minha força? 2 meses no CrossFit e não consigo evoluir. Vamos lá. Pessoa, nada da tua vida ela acontece da noite pro dia. Você demora 5 anos, alguns até mais, para fazer uma faculdade. Você demora pelo menos 1 ano para parar de engatinhar e começar a andar. Cara, tudo na sua vida demora tempo. Tudo na sua vida demora tempo. Nada acontece da noite pro dia. 2 meses do CrossFit. Pensa que assim, ó, o teu corpo leva para fazer uma adaptação fisiológica, né, uma adaptação muscular em torno de 3 a 6 meses, para você começar a ter adaptação aqui. Adaptação neuromuscular, então a adaptação que é a capacidade do teu cérebro recrutar mais fibras, não, essa acontece mais rápido, mas ela também perde mais rápido. Então, não adianta você achar que você vai começar o CrossFit com 1, 2 meses e você vai ter mudança, achar que vai fazer o CrossFit. Isso acontece direto, tá? Aparece no box, a mental falando assim, oi, meu nome é X e eu tenho um casamento, daqui a 3 semanas eu preciso perder 5 quilos. Cara, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque nada acontece da noite pro dia. Então não adianta. Como é que você desenvolve força, físio? Eu não sei fazer isso, eu tento desenvolver força, mas eu não fico forte. Você precisa fazer força. Mas não é só fazer força na aula. Você precisa fazer força fora da aula também. Então é legal que você adicione treinos extras. Então, por exemplo, adiciona 1 ou 2 vezes na semana um agachamento fora da aula. Conversa com o teu treinador, conversa com ele, pergunta para ele qual é um bom horário para você poder encaixar um segundo treino para fazer um treino de força. O treino do CrossFit ele vai te entregar tudo o que você precisa, 1 hora do dia muito completa. Mas se você está nessa angústia que você precisa ganhar mais força, adiciona, dedica um pouquinho a mais. Eu gosto sempre de pensar, e eu vi essa frase no Instagram esse tempo atrás, e eu acho que ela encaixa muito bem aqui. Quanto maior o sonho, maior é a abdicação, maior é a tua dedicação. Físio, eu quero ficar muito forte, eu quero, ser um atleta de elite. Aumenta o teu sacrifício. Mas físio, eu não quero abrir mão do meu final de semana, eu não consigo ter mais 1 hora de treino, eu não consigo fazer os fortalecimentos que eu preciso para poder performar, eu não consigo comer direito, eu não consigo dormir mais. Diminui o sonho. É muito simples, galera. A tua abdicação, né? O que tu tem que entregar pro teu sonho, ele tem que ser proporcional. Não adianta eu sonhar em ficar milionário
sem fazer nada. Eu preciso trabalhar, eu preciso gerar renda, eu preciso fazer acontecer. A mesma coisa para você. Você que tem dor, por exemplo, a tua dor não vai passar sozinha, você precisa fazer alguma coisa. O teu resultado é proporcional ao quanto você se dedica para o teu objetivo. Fechou? Tenho isso sempre em mente. Galerinha, lembrando para você que está chegando agora, essa live é só tirar dúvidas. Então, se você tiver uma dúvida, responde, manda aqui embaixo. Vai ser um prazer poder te ajudar e responder a sua dúvida. Segunda pergunta da noite veio do Iago Trainer. Iago Trainer mandou assim, ó. Começando no cross agora e já sentindo desconforto no ombro e no joelho, como tratar? Eu não acho que para quem está começando no cross efetivamente, tá? A não ser que você já vinha com essa dor prévia. A articulação do ombro, a articulação da lombar e a articulação do joelho são as principais articulações, as três principais articulações com maior risco de sentir dor, tá? De você ter uma lesão e sentir dor dentro do crossfit. Lembrando que o crossfit, quando a gente olha o crossfit a cada 1000 horas de treino, os estudos mostram pra gente que a gente tem um risco de 2,6, mais ou menos. A cada 1000 horas de treino eu tenho um risco de 2,6 de ter uma lesão. Então a cada 1000 horas de treino eu tenho 2,6% risco de ter uma lesão, tá? Isso quer dizer o quê? Quando a gente compara, por exemplo, com o futebol recreacional, que ele tem a cada 1000 horas uma chance de 12 de lesão, tá? A gente vê que o crossfit ele não é um esporte lesivo, mas ter histórico prévio, ter um histórico de dor em alguma dessas três articulações, aumenta a chance de você poder ter dor. Por que acontece? O crossfit ele te expõe de uma maneira muito ampla a movimentos. Então você começa do nada a agachar mais profundo, você começa do nada a ficar muito tempo pendurado, você começa muito rapidamente a conseguir fazer coisas que você não fazia. E quando eu começo a progredir muito rápido, eu começo a avançar. Existe uma teoria que se fala assim, ó, antes maduro, antes podre. Antes maduro, antes podre. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais rápido uma fruta fica madura, mais rápido ela fica podre. Quanto mais tempo ela leva para ficar madura, mais tempo ela leva para apodrecer. Isso se fala muito sobre a gente. Quanto mais rápido aquele atleta que começa no CrossFit numa evolução meteórica, assim. Não meteórica, né? Um foguete. Vamos pensar que está subindo, né? Mas assim, ele começa em torno de 3, 4 meses, ele já está fazendo pull-up, e ele começa a seguir, ele já começa a andar, e já começa a fazer as coisas muito avançadas. Ou ele começa a fazer uma progressão de carga muito rápido, todo treino ele está batendo PR, todo treino ele está evoluindo. A probabilidade desse cara se machucar é muito grande. Por quê? O corpo, como eu falei, para você ter alterações fisiológicas no músculo, então para o teu músculo ganhar mais volume, para o teu músculo ganhar mais estrutura, leva tempo. Leva em torno de 3 a 6 meses para você começar a ter esse tipo de resultado. O teu cérebro leva pelo menos de 4 a 6 semanas para começar a aumentar o recrutamento de fibra. Você precisa treinar consistentemente em uma técnica para você ter um bom aprendizado motor. Se eu começo, tá? Por exemplo assim, ó, eu comecei a fazer snatches hoje, fiz a minha primeira exercício, comecei com bastão. Comecei a fazer com bastão, amanhã eu já tô com a barra de 10, no outro dia eu tô com a barra de 15, no outro dia eu tô com a barra de 20, e aí de repente eu tô com 5. O teu cérebro ele não aprendeu a fazer esse movimento e você já começou a botar carga. A carga ela sempre vem para testar a sua técnica. Se você está adicionando carga numa técnica ruim, a probabilidade é que você cristalize esse padrão de movimento no seu cérebro. Esse padrão de movimento vai ser o padrão de movimento que você vai ter como o teu padrão. Só que esse é o problema, esse padrão ele normalmente gera compensações. Normalmente ele é um padrão onde você não tem uma lapidada nesse padrão de movimento. É um agachamento que desce com o joelho para frente, é um overhead squat que o ombro gira para frente, você às vezes não tem a mobilidade adequada, você não sabe contrair o seu core de uma maneira eficiente. E isso vai gerando uma série de compensações. Essas compensações vão sobrecarregando articulações ou músculos, estruturas que não eram para estar fazendo efetivamente aquilo. Vamos botar em consideração um deadlift, por exemplo. Olha só, eu vou demonstrar para vocês. Então eu estou aqui, tá? Vou fazer um movimento de deadlift. O movimento de deadlift, assim como o movimento de levantamentos no geral, ele é um movimento de hinge. A gente chama de hinge ou movimento de dominância de quadril. Então eu tenho meu quadril indo para trás e o meu quadril ele volta para frente. É isso. Então meu deadlift é isso. Meu quadril vai para trás e o meu quadril volta para frente.
Simples assim. Show? É desse jeito. O que acontece? Como eu te falei que a dominância é do quadril, o músculo mais estruturado da região do teu quadril é quem? O glúteo. Então, se o movimento é uma dominância de quadril, o músculo que você deve sentir na execução desse movimento é o glúteo. Principalmente quando ele foi para trás, ele entra em alongamento, eu desço, eu aperto o glúteo e o meu quadril retorna. É muito simples. Só que a gente, no nosso dia a dia, a gente não aprende esse padrão. No nosso dia a dia, a gente não precisa fazer isso. A gente aprende tudo ao quê? Eu vou pegar um negócio no chão, eu dobro a coluna e eu estico a coluna. Eu dobro a coluna, eu estico a coluna. Eu vou lavar a louça, eu tô com a coluna dobrada, eu volto. Vou tirar o lixo, eu pego o lixo, eu dobro e eu dobro. Então o que acontece? A gente facilita para o cérebro o seguinte. Bom, toda vez que eu vou fazer um movimento de tirar algo do chão, ou um movimento de dobradiça, um movimento de hinge, eu faço o quê? Força na minha coluna. E aí, ao invés de eu ter ação do quadril, eu tenho ação da minha coluna. Percebe como é um padrão que você adquire não porque você aprendeu a fazer errado, é porque simplesmente é muito mais fácil eu fazer isso do que isso. Pô, tu vai pegar um papel, uma caneta no chão, tu vai fazer assim, ó. Se tu fizer isso, tu é maluco, para com isso, tá doido? Não viaja? Só que o que acontece? Quando você vai levantar peso, você precisa ter uma posição mais adequada, você precisa recrutar o glúteo para fazer esse movimento. Só que se o meu cérebro está acostumado a fazer de outro jeito, como é que ele vai saber recrutar o glúteo na hora que ele tem que recrutar, se ele nunca faz isso? Tu compreende? Então eu preciso aprender a técnica do movimento para que o meu cérebro consiga executar o padrão de movimento de uma maneira mais adequada, recrutando o músculo certo, na hora certa, do jeito certo. Só que se eu começo a progredir a carga de uma maneira muito rápida, eu acabo usando o padrão que eu já tenho. E aí o que acontece? Sobrecarga para musculatura de coluna. Aí eu vou fazer uma aula de deadlift, termino a aula com a lombar travada. Mas o problema não é o deadlift. O problema está no teu treinador, que ele não teve a capacidade de olhar para ti, olhar para o teu movimento e falar assim, ó, pô, esse movimento não tá bom. Ele tá bem posicionado, ele tá com a coluna reta, mas o cara que tá fazendo a força não é o glúteo. Isso é muito claro, você deve ter percebido agora que é muito fácil de visualizar. Mas é fácil para quem tem o olho treinado, é fácil para quem sabe o que tá olhando, sacou? Então, a gente precisa ter técnica, a gente precisa de um treinador que esteja de olho e, tipo assim, que ele compreenda a realidade do movimento, que ele esteja olhando para o movimento de uma maneira eficiente. E aí sim eu vou progredir a carga dentro de um padrão técnico eficiente. E aí eu vou ficar muito mais forte, porque daí eu vou saber fazer força do jeito certo. Sacou? Então dessa maneira você vai ter um padrão mais seguro. Fechou? Então galera, respondendo o Iago Trainer, tá? Respondendo o Iago Trainer. Comecei no cross agora, já estou sentindo desconforto no ombro, no joelho, como tratar? Você não precisa tratar efetivamente. Você precisa melhorar o seu padrão motor. Então diminui, dá uns passinhos para trás e diminui a intensidade. Tenta priorizar, por exemplo, ao invés de tu trabalhar squat snatch, aprende a fazer um bom muscle snatch, uma boa transferência de quadril. Aprende a fazer um ótimo overhead squat. Ao invés de tu, por exemplo, fazer pull-up, experimenta ganhar força e trabalhar o restrito. Ganha força de restrito. Aí tu começa a dar estrutura pro teu corpo. Aprende a fazer uma puxada de dorsal, não de bíceps. Essas coisas são extremamente importantes, tá? Então é aí que você a gente erra, nesse momento que a gente peca. Galera, lembrando, se eu já tenho um histórico de dor, se eu já venho, por exemplo, com uma dor de ombro antiga, se eu já tenho, por exemplo, eu tive uma lesão de ombro quando eu jogava handebol, era atleta, e quando eu entrei no cross, essa lesão de ombro, ela me deu gatilho para dor. Então, ter a dor antes é um fator de risco para você poder sentir dor na hora do cross. Então, você precisa dar um passo a mais, ter um cuidado a mais para que você não sinta isso. Se você sentir, você pode voltar uns passinhos atrás ou entrar no Papo Rehab, que lá eu vou poder te ajudar. Galera, o Gustavo Eduardo mandou aqui. Olá, jogo vôlei de praia e estou fazendo fortalecimento na academia. Comecei a sentir uma fisgada no joelho. Gustavo, onde no teu joelho você sentiu essa fisgada? Tá?
Tá disponível aí? Se estiver disponível, avisa aqui que a gente entra ao vivo e a gente troca essa ideia junto, tá bom? Se estiver disponível, abre aqui e a gente troca essa ideia ao vivo, tá? E aí eu te convido pra live e você entra comigo. Enquanto o Gustavo vai me respondendo ali, eu vou responder essa pergunta aqui, eu achei muito boa, galera. O Ricardo Pereira, ele me mandou essa semana a pergunta seguinte. Fiz uma cirurgia de LCA e menisco há 3 meses. Pode voltar de leve pro cross? Tá, vamos lá. Então, Ricardo Pereira perguntou, fiz cirurgia de LCA e menisco há 3 meses, pode voltar de leve pro cross? Vamos lá. Cirurgia de LCA e menisco. O que acontece? Operei. Eu preciso ter um alvará médico para eu poder voltar para a atividade física. Eu preciso que o meu médico me libere. O que acontece? Você operou hoje em dia, o mais comum é uma cirurgia de artroscopia, então você entra com as câmeras, fura a articulação, abre, mexe, tira, resolve o seu problema. Não tem mais aquela abertura do joelho todo. É câmera, rapidinho, 2 palitos. Se recomenda, já que inicia a cirurgia no dia seguinte, tá? Já começa com ganho de amplitude para você não perder. Dependendo do tipo de cirurgia de menisco, do tipo de cirurgia de LCA, existem algumas restrições a ângulo que você vai fazer, mas no geral você já vai no dia seguinte, tá? Depois disso, então Gustavo, fica ligado que já eu vou te chamar ao vivo, tá? Fica aí. Então, a partir disso você começa a fisioterapia. Você precisa, para voltar para atividade física, tá? Para poder voltar a começar a agachar, voltar a começar a treinar com um pouco mais de intensidade, você precisa ter amplitude completa dos 2 joelhos. Então o teu joelho tem que dobrar e esticar exatamente igual, a mesma amplitude. Dobra completo e estica completo. Ah, eu operei meu joelho e eu não consigo dobrar meu joelho inteiro. Em teoria isso é uma falha muito grande e isso aumenta a chance de rompimento, tá? Então existe uma chance maior de você romper a cirurgia ou o ligamento contrário se você tiver déficit de amplitude. Também você precisa ter força equivalente com uma diferença máxima de 5% entre os 2 membros. Então é muito comum quando você opera, você perder força, o quadríceps fica menor. Normalmente o cara que opera o joelho fica com uma coxa que é canela, joelho e canela, ele não tem coxa, ele perde. Exatamente porque essa é por uma questão chamada inibição artrogênica, que o cérebro entende que aquela articulação foi mexida e aí ele faz o quê? Inibe a contração muscular de quadríceps, então rapidamente se some a musculatura dali, por isso que se pede que se inicie rápido a fisioterapia, para você ter menos perda. E a musculatura, você tem que ter força igual aos 2 lados, senão você também tem aumento da probabilidade de você romper ou o mesmo ou o outro, tá? Então esses são os primeiros critérios que você tem que ter. E você tem que ter feito uma fisioterapia muito bem feita, tá? Mas para voltar para o cross, são esses pontos. Tendo a força equiparada e tendo a amplitude igual dos 2 lados, você pode voltar para o cross. Aí voltando para o cross, você vai evitar movimentos de impacto. Por exemplo, corrida, caixa, box jump over, no caso, box jump over, levantamentos. Eu restringo movimentos de alto impacto, por exemplo, squat snatch, squat clean. A gente opta por fazer muscle, a gente opta por fazer overhead, back squat, movimentos mais simples, para que você vá retornando ao padrão de movimento. A gente evita esses movimentos de impacto porque a estrutura ainda não está pronta. Um LCA, por exemplo, ele cicatriza por completo com 12 meses mais ou menos, tá? Com 9 meses é o mínimo para o retorno de atividade física. Então, por exemplo, rompi jogando futebol. Para voltar a jogar futebol, o mínimo esperado é 9 meses. Caso você volte antes, aumenta muito o risco de lesão. E ainda mais, se você não atingir critérios da fisioterapia para evolução, você também não deve voltar. O Neymar é um caso. O Neymar ele não atingiu todos os critérios pós-operatórios de LCA. E aí, quando ele voltou, ele logo no mesmo primeiro jogo, ele estourou a posterior e não pôde jogar de novo. Então, é importante que você respeite esses critérios. Joelho é o mais estudado, ligamento é o mais estudado, cirurgia de ligamento cruzado. Então, galera, isso é unânime. Pelo menos 9 meses de fisioterapia tu vai ter que fazer. E o retorno pro cross, ele dá para ser feito ali a partir do 3º mês, tá? Que normalmente é quando você já deve ter amplitude, você já tá caminhando sem a muleta, você já deve ter a caminhada efetiva, né? Então, você precisa ter volta assim, treina o teu core, principalmente, cara, tu consegue fazer muita coisa sem mexer a perna, por exemplo.
Eu tenho caso de aluno meu que ele operou o tornozelo e, cara, dia seguinte que ele saiu do hospital, ele foi pro box com a tala, mobilizado e, cara, treinou na bike com o pé pra fora, tipo, ele fez o que ele dava pra fazer. Então você pode treinar braço, pode treinar tudo isso sentado e tá tudo certo. Então vai depender muito da tua criatividade ou da criatividade do teu treinador pra poder ajustar o teu treino e você conseguir fazer. Fechou, Gustavo? Tá por aí, eu vou te chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Entrar ao vivo com o Gustavo. Cara, eu não sei se eu vou conseguir escutar. Essa é a realidade. Vamos tentar. Isso vai ser a primeira tentativa de chamar alguém ao vivo. Tá? Vamos ver se o Gustavo vai responder. Chamei ele ali. Aí, ó. Fala, Gustavão, como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Beleza, tudo certo. Tudo tranquilo? Me conta um pouquinho mais. Como é que tá esse joelho? O que tu tá sentindo? Até um tempo eu jogava vôlei basicamente todos os dias, vôlei de praia, né? Aí há pouco tempo, há uns 3 meses mais ou menos, eu diminuí a intensidade de vôlei e comecei a fazer fortalecimento da academia, que antes eu não fazia. Aí agora, com o tempo, há um mês ou menos pra cá, eu comecei a sentir uma fisgadinha na parte superior do joelho. Tá. E Mas assim, tu sente não é durante coisa. o treino ou tu só sente depois do fortalecimento? Eu sinto depois, no dia posterior do fortalecimento e às vezes quando vou começar. Tá, entendi. Cara, essa dor que a gente sente em cima da patela, né? Então, tipo, seria aqui em Isso, cima, né? exato. Ela normalmente é porque o teu quadríceps teve uma sobrecarga. Tu teve o quadríceps, a musculatura da coxa, às vezes no fortalecimento, se ele é feito de uma maneira muito abrupta, eu começo a botar muita carga de uma maneira muito rápida, o tendão ele fortalece diferente do músculo. O músculo ele precisa ter contração. Você vai contraindo e relaxando, isso vai rompendo fibras e o músculo vai fortalecendo. Certo. Mas o tendão não, o tendão ele precisa ter tensão, então isometrias. O processo de fortalecimento ele deve começar pelas isometrias. Então a contração parado, muita cadeirinha, muita pausa, porque a tensão aumenta a capacidade do teu tendão produzir colágeno e melhorar a estrutura dele, tá? Então assim, é legal que você faça aquelas autoliberações, se tiver o rolinho, alguma coisa, porque o quadríceps tenso, ele também fica tracionando o tendão. Então pensa assim, aqui tá a tua patela, né? Aqui vem o teu quadríceps. O teu quadríceps ele se prende na patela assim, ó. Então se esse músculo tá encurtado, ele fica puxando a tua patela o tempo todo, tá? Certo. Ele fica puxando a tua patela o tempo todo. E se ele tá o tempo todo tensionado, ele começa a dar uma queimação, uma dor, uma coisa ruim. Aí parece que tu mexe e tal, tu caminha, ele até some. Aí se tu fica muito tempo parado, se tu fica muito tempo na mesma posição, principalmente com o joelho dobrado, volta a doer. Então é interessante certo. que você adicione, ó, o Físio Alexandre mandou ali, ó, a cadeirinha me ajudou muito. Usa as cadeirinhas, ela te ajuda a dar essa estrutura pro tendão, tá? E fortalece com o tempo. Usa exercícios de pausa, tá? Então, vai fazer cadeira extensora. Sobe, estica, segura e desce, tá? Exercícios de pausa, eles vão te ajudar a poder fazer essa calma, tá? Pra diminuir essa dor e poder te preparar para voltar a jogar o vôlei. É vôlei de flag que joga? Isso. Durante o jogo tu não sente nada? Não. Não? Só no começo, antes de aquecer bem, aí você sente um pouquinho, Tem mas que depois aquecer que bem, né? aqueceu, de boa. Mas até faz um pouco sentido mesmo, porque, tipo, eu senti que eu perdi um pouco na amplitude do agachamento. Aham. Não tô agachando 100% do jeito que eu agachava, na flexão das pernas, não tá 100% do jeito que era antes. Então pode Entendi. ser que seja provavelmente, igual você tá falando, de questão de encurtamento mesmo. Entendi. E tu faz o fortalecimento quantas vezes na semana? 2 vezes a semana. 2 vezes? Isso. 2 vezes. Massa. Cara, eu tentaria, não sei como é que tá a tua agenda, tá? Mas eu tentaria adicionar mais um dia na semana, se possível, tá? E aí diminui um pouco as cargas e tu vai tentar aumentar a tua dificuldade do movimento, não na carga, mas sim exatamente nessas isometrias. Então, tipo, eu vou fazer agachamento livre. Ao invés de botar peso, aumenta a quantidade de repetições e aumenta a quantidade de tempo que tu fica durante o movimento. Então, tipo assim, eu desço em 5 segundos, paro em 5, subo em 5. Tu pode aumentar a tua dificuldade do movimento não só na carga, mas sim também no tempo do exercício e também na amplitude do movimento. Fechou? Certo, legal, fechou.
Faz sentido, meu irmão? Muito obrigado, tá? Faz sim. Tamo junto, valeu. Valeu demais. Agora, valeu. Agora, como é que faz com esse homem aqui? Não faço ideia, galera. Eu preciso da ajuda dos universitários. Como é que... Sei. Vamos ver, acho que é... Será que é tudo que tem que sair? Aí, Não, desligou a só câmera. também. Eu também tô... Programa ao vivo, galera. Programa ao vivo é isso aqui, ó. Porra. Programa ao vivo é isso aqui, deixa eu ver. Ah, só consegui encerrar a live. Acho que é tudo que tem que sair, o Gu. Acho que é tudo que tem que sair. Tá. Aí, fechou. Galinha, é isso, galera. Programa ao vivo é isso aí. Muito obrigado, Gustavo, pela participação. Tamo junto. 0800 é isso, galera. Eu quero tirar suas dúvidas ao vivo. Eu quero te ajudar a poder treinar sem dor, fechou? Galera, a última pergunta de hoje. Olha só, essa pergunta veio da Mariane GF. Mariane GF. Minto, errei a pergunta aqui. Errei. Não era ela, não. Ó, a Claudia... errei a pessoa. Essa pergunta já foi. A Claudiane Andrade mandou aqui pra mim, ó. Não, tava certo. A Mariane mesmo. Mariane GF. Epicondilite lateral, cotovelo, quais movimentos evitar e o que fazer para melhorar. Eu vi que teve uma mensagem aqui em cima também, tá? Aqui em cima da doutora Carla Guimarães. Como amortecer o pulo de caixa? Não, aqui. Teve uma de epicondilite também, eu vi. Agora já perdi ela aqui. Mas enfim. Galera, epicondilite, dor no cotovelo. Então ele pode doer por dentro, que daí é epicondilite medial. Ou ele vai doer por fora, que é epicondilite lateral. Quando ele dói por dentro, também conhecido de cotovelo de golfista. E por fora, cotovelo de tenista. Tá? Esse exercício, essa dor, ela normalmente está ligada, e para a grande maioria esmagadora, tá? Até hoje eu não atendi ninguém que não tinha esse padrão, que é por sobrecarga. Sobrecarga é exercício repetitivo, a pegada é uma progressão muito rápida, e isso acaba sobrecarregando muito a região dos músculos da mão, e isso acaba causando dor. Então, exercícios que você não vai fazer. Você vai evitar exercícios que te causem dor. Então, por exemplo, ficar pendurado me dói. Às vezes é uma atividade laboral, por exemplo, achei a mão do mouse, às vezes pode pegar. É legal você trocar o mouse para uma posição neutra, dá para fazer, mas você vai precisar ajustar, adaptar, você vai precisar ajustar, tá? Para que você consiga fazer as suas atividades, os seus treinos sem sentir essa dor. A partir dali, você precisa fortalecer toda a musculatura do teu antebraço. Se eu tenho epicondilite medial, se eu tenho epicondilite lateral, não importa. Eu preciso fortalecer todo o antebraço. Porque quando eu começo a ter dor, eu começo a gerar mais compensações. Então eu começo a deixar de usar essa mão. Então toda a mão vai perdendo força. Então exercícios de fortalecimento de pegada, de dobra, de esticada, de abertura de mão, de giro. Tá? Tudo isso você consegue fazer com dumbbell, elástico. Mas usar esses exercícios para poder estruturar o teu antebraço. Tá? E exercícios que você evita são exercícios que causam dor, evitar... porque a gente não quer deixar de sentir dor. Sentir dor faz parte do processo. A dor ela é sentida no teu cérebro e ela é uma sinalização de que algo está acontecendo. Tá? Não necessariamente quer dizer que eu tenho uma lesão ali. Se eu estou sentindo dor, eu posso ter dor sem ter lesão. Tá? Isso eu já expliquei em algumas outras lives. Mas eu preciso entender essa dor, usar ela a meu favor. Então a dor ela nunca é numa mesma intensidade. Eu gosto de graduar a dor de 0 a 10, 0 é nada, 10 é a maior dor que tem na tua vida. E dentro desse espaço, a tua dor ela deve ser leve. Exercícios que te provocam uma dor de 0 a 3 são exercícios que te causam desconforto, mas que você não deve parar de fazer. Porque esses exercícios não estão te causando problema. Agora, exercícios que te causam uma dor 5, 6, 7, são exercícios que precisam ter ajustes, para que você possa conseguir executar eles, mas sem aumentar a tua dor. E exercícios que causam dor 8, 9, 10, são dores graves, dores altas. Você precisa de um tratamento medicamentoso para poder ajustar a tua dor e conseguir manejar isso e poder treinar. Fechou? Galerinha, eu dei aqui, deixa eu pergunta salva, que é a pergunta da Claudiane Andrade. Ela mandou aqui, ó, posso fazer esse curso RX? Comecei a estudar agora em educação física. Para quem não sabe, tá, eu tenho um curso chamado Treinador RX. Até o Waver, que estava aqui na live, eu não sei se ele está ainda, ele é do grupo da primeira turma do Treinador RX, ele fez tudo ao vivo comigo. Tá? O Treinador RX é um curso, cara, que eu fiz com muito carinho, porque eu entendo que os treinadores eles não sabem sobre dor. Tá? Waver, se tu quiser deixar uma mensagem aqui pro pessoal para explicar como é que foi a tua experiência com o Treinador RX, fica à vontade, viu? Mas o Treinador RX foi um curso que a gente criou para poder ajudar treinadores a entender como que você
consegue ajudar as pessoas realmente dentro do piso preto. Porque assim, ó, eu como treinador, é muito fácil para eu pegar alguém jovem, que não tem nenhuma dor, que já se movimenta e fazer essa pessoa treinar. É fácil, galera, é muito fácil, de verdade mesmo. Ensinar um snatch para quem já sabe se movimentar é muito fácil. Difícil, meu amigo, é tu pegar a Dona Maria e ensinar para Dona Maria como é que ela vai fazer um snatch, sendo que ela tem 42 hérnias na região lombar, ela tem os 2 joelhos com artrose, ela não consegue, ela tem 2 opções, ou ela caminha devagar ou ela caminha rápido, ela não corre. Como é que tu vai fazer essa pessoa se movimentar de uma maneira eficiente? Tu precisa compreender o que é uma condromalácia. O treinador precisa saber quais são as causas de uma hernia de disco, quais são as necessidades que públicos especiais têm, tipo grávidas, idosos, obesos. O treinador precisa saber tudo isso. De novo, treinar pessoa saudável é fácil. O ponto é, não tem pessoa saudável no mercado, meu irmão. O mercado ele é feito, o boxe, você deve saber isso muito bem se você vive no piso preto. O piso preto é feito de pessoas que estão vencendo o sedentarismo, o piso preto é feito de pessoas que estão vencendo a obesidade, pessoas que estão tratando saúde mental. Cara, pessoas realmente fisicamente aptas são poucas, porque as pessoas vêm ficar fisicamente aptas com a gente, elas vêm se livrar de dor crônica com a gente. Então o treinador precisa saber isso. Ó, Ever mandou ali, muito bom, recomendo muito. Galera, então sim, eu recomendo, principalmente para quem está iniciando, porque dentro do curso você não vê só a questão de dor e lesão, você aprende toda a metodologia. Eu tenho a formação do level 1 e do level 2 da CrossFit, então eu dou toda a parte de metodologia da CrossFit dentro do curso. Eu ensino você a observar, ensinar a observar e corrigir de uma maneira mais eficiente. Eu ensino você a gerenciar teu grupo, melhorar a tua presença e atitude, a melhorar a tua demonstração, como que você realmente transforma a vida dentro do piso preto. Essa é a função do treinador RX. Porque é como a gente fala do nosso aluno, né? O nosso aluno não é o RX, não é o cara que faz tudo. Então o treinador ele também precisa ter um treinador RX. Ele também precisa ser o cara que faz tudo. É o cara que atende desde a Dona Maria até o seu Cleiton, até a Júlia que está grávida. Ele atende todo mundo, ele atende o Fernando, que é o cara RX do boxe. E ele consegue fazer o Fernando, a Júlia grávida, a Dona Maria e o seu Cleiton, todos eles na mesma aula treinar e terem resultados. E é isso que o treinador RX faz e é isso que eu ensino dentro do treinamento. E é ótimo para quem está iniciando, porque esse cara já vai começar de uma maneira mais eficiente, tá? Então, galera, recomendo demais. O Wallace mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver, o Wallace Tavares mandou aqui. Queria saber, eu trabalho com peso e não sinto dor quando eu vou começar a treinar no CrossFit. Sinto dor no trabalho com a carga pesada, quando chego no CrossFit, trabalho com a carga mais leve, sinto dor... Não, cara, desculpa, não entendi. Queria saber, trabalho com piso, não sinto dor. Faço CrossFit e às vezes sinto dor com uma carga menor. Ah, entendi. Então você, no teu trabalho, trabalha com cargas muito pesadas e você não sente dor. Quando você vai pro cross, cargas mais leves do que o que você trabalha, até mesmo se você... Galera, o Wallace falou que trabalha com piso. Eu não sei se você já teve o prazer de pegar uma caixa de piso, tá? Aqueles porcelanato, 1 por 1, e tentar carregar para tu ver como é que é aquilo lá difícil. Tá? Então, assim, Wallace, tem uma questão muito importante, né? Há quanto tempo tu trabalha com esse tipo de com esse trabalho? O que acontece? Nosso corpo, assim como o nosso corpo pode se adaptar para morar no Alasca, o nosso corpo ele pode se adaptar à nossa demanda laboral. A gente não começa a trabalhar e do nada a gente começa a botar pá e carregar tudo, não. A gente vai devagarzinho, vai conquistando, vai trabalhando e vai ganhando. Então as coisas vão acontecendo de maneira gradativa, tá? O que acontece? Às vezes no cross, pelo fato de você já ter a capacidade de gerar força, mas você não tem ainda a capacidade de gerar estabilidade para essa força. Você sabe fazer a força com o teu padrão de objeto, mas dentro da especificidade do movimento você ainda não tem. Então talvez isso está gerando sobrecarga. E aí isso causa dor. Lembrando que dor, galera, nunca é só tecido. Ela nunca é só músculo, ela nunca é só uma articulação. A dor, ela é multifatorial. Existem mais coisas envolvidas, tá? A minha recomendação é, se por exemplo, dói para fazer o deadlift, cara, tira o deadlift não do chão, tira o deadlift mais alto, ajusta um pouquinho alguns padrões de movimento para tu dessensibilizar e aí poder voltar a treinar sem medo.
Fechou? Vou responder a última pergunta aqui, que é a doutora Carla Guimarães. Doutora Carla mandou falar sobre o amortecimento do pulo de caixa. Show de bola. Doutora Carla, seja muito bem-vinda, viu? Galera, pulo de caixa. Eu fiz um vídeo essa semana, um carrossel, onde eu falei que o problema não é pular a caixa, é você não saber amortecer, tá? O que acontece? A tua perna, ela funciona como uma mola quando você pula, tá? Então, eu vou demonstrar aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, quando você vai agachar, pensa que saltar, ele é um padrão motor muito semelhante ao padrão do agachar. Por isso que dentro dos movimentos básicos, o agachamento é o primeiro. Porque eu preciso saber agachar. O que acontece? Eu preciso usar toda a minha perna, então, glúteo, coxa, posterior, para poder absorver impactos. Quanto mais forte a minha coxa é, todo impacto, batida, eu bato, bum. Essa energia da batida, ela vai sendo dissipada pelos músculos e aí ela chega na articulação. Se eu tenho pouco músculo, eu tenho pouco lugar para dissipar energia. E aí eu aumento essa energia, vai para as articulações, e se eu já tenho algum gatilho, por exemplo, eu já tenho algum desgaste, alguma coisa, pode me causar dor. Então o primeiro fato é você conseguir entender como é que você absorve, usa a perna para absorver impacto. Então olha só, vamos pensar no agachamento. O agachamento eu vou fazer isso aqui, certo? Meio agachamento. Essa é a tua posição. Isso aqui, galera, não é um agachamento. Onde o meu quadril, o meu joelho vai só para frente, ó. Tá vendo? Isso aqui é um agachamento, quadril para trás, tá? Então, quando eu vou absorver impactos, eu preciso entender como é que eu jogo a minha bunda para trás. Rapidamente. Quando eu caio em cima da caixa, eu quero saltar e cair com a bunda para trás. Eu preciso sentir que a minha perna, ela me freia. Eu não quero martelar o chão. Eu não quero saltar na caixa e dar uma porrada. Eu quero cair com o máximo de silêncio. E isso vai me ajudar e me ensinar a usar minha perna para absorver impacto, tá bom? Eu tô dentro do treino do PAF Rehab, galera. Pra quem não sabe, o PAF Rehab é o meu programa de reabilitação e prevenção de lesão. E dentro do PAF Rehab, a gente já tá gravando um módulo de box jump, onde eu vou ensinar para vocês como absorver impactos, quais exercícios você precisa fazer. A gente já tem módulos específicos para fortalecimento de joelho. Então, caso você... eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no ombro. Só para explicar para vocês como é que funciona o PAF Rehab rapidamente, tá? O PAF Rehab é um programa onde eu vou acompanhar a tua jornada. Então você vai entrar comigo, a gente vai trocar uma ideia, eu vou entender o teu quadro, assim como eu fiz com o Gustavo, eu vou entender o teu quadro, vou fazer o teu direcionamento, a tua avaliação. Na tua avaliação vai mostrar pra gente onde é que estão os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, onde é que são os teus elos de movimento mais fraco. E a partir dali, a gente vai fazer o entendimento e o direcionamento para que tipo de exercício você precisa fazer, quais aulas você precisa assistir, para que você não fique perdido, tá? Então, dentro do PAF Rehab, a gente vai lançar agora o módulo também de salto na caixa, para você poder entender essa questão de absorção de impacto, para você sentir. Já tem aula de toast to bar, já tem aula de snatch, já tem aula de clean and jerk, já tem aula de front squat, já tem aula para desbloquear front hack, overhead squat, e aos pouquinhos a gente vai agregando aulas lá dentro. Fechou? Galerinha, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. A live foi sensacional. Obrigado a quem participou. O objetivo é esse mesmo, é conseguir ajudar vocês a desmistificar essas coisas, cara. Entender que a dor ela vai acontecer e eu quero que vocês treinem, vocês precisam se movimentar. Movimento é vida, galera. Movimento cura. Botem o corpo de vocês em movimento. Se vocês têm parente sedentário, cara, bota ele em movimento. Compartilhe o perfil com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar. Para quem tiver interesse no treinador RX ou no PAF Rehab, pode comentar aqui embaixo, quero, pro PAF Rehab, que a gente vai mandar o link, ou me chama no direct, por causa do treinador RX, se você for treinador, ou se você acha que o teu treinador pode se beneficiar desse curso, também manda para ele, fechou? Vai ser um prazer poder te ajudar. A Karine mandou. Karine, inclusive estamos com o nosso aluno, né, seu Jaime, massa demais, fiquei muito feliz de saber que ele está trabalhando contigo também, eu sei que ele está em boas mãos, fechou? Galerinha, muitíssimo obrigado por participação de todo mundo. Tamo junto, um forte abraço e nos vemos na quinta-feira. Lembrando, olha só, na terça-feira, às 7h02, às 5h02, desculpa, terça-feira, às 5h02, temos uma aula ao vivo no YouTube, onde a gente vai falar sobre algum tema específico da semana. Então, se você tiver alguma sugestão, algo que você queira que eu fale, me manda no direct, que eu vou fazer essa live. E toda quinta-feira, 0800 aqui pra você,
poder trocar essa ideia comigo. Fechou? Um forte abraço, bom trabalho, tamo junto e nos vemos na semana que vem. Valeu!